Capítulo 19. A epidemia mundial do desrespeito às leis está se propagando. Depois de 1933, a situação mundial estava mais perturbada e febril que nunca depois de 1918. A guerra não era mais uma lembrança embaçada, pertencente a um passado distante, nem um vago temor do futuro remoto, e sim algo que se esperava ver relatado no jornal diário ou ouvir nas irradiações da manhã, tarde ou noite. E embora a América estivesse afastada das cenas de batalha, tendo a separá-la com todo o conforto dos grandes oceanos, estava ligada por uma porção de laços aos acontecimentos que estavam atirando dois continentes à guerra. A política estrangeira da América era agora um assunto de importância vital, não somente para todo o mundo, mas também para ela mesma. Aos olhos do povo americano, o principal ponto da política estrangeira era uma interrogação: qual o melhor meio de fazer com que a América não entre na guerra? Como nos outros países, os anos de após-guerra tinham trazido uma onda crescente de sentimento de oposição à guerra. As lições aprendidas no último conflito tinham causado funda impressão no povo americano. A guerra era identificada com os aproveitadores e com o patriotismo profissional. O surgimento do fascismo da Itália e na Alemanha e a anarquia internacional cada vez maior de 1933 até 1940 apenas fizeram recrudescer a determinação do povo americano de não entrar em guerra. Uma solução aceita por determinados grupos era o isolacionismo. Procurar o mínimo de interferência na Europa e no Extremo Oriente. Havia muito o que falar sobre este ponto. O fato de se imiscuir na última guerra não havia trazido nada de bom ao povo americano. Os antigos aliados haviam renegado suas dívidas. Haviam imposto um tratado de paz que fora, em parte, responsável pelos trágicos acontecimentos que se passaram mais tarde. A Comissão NYE havia exposto de uma vez por todas, com toda a crueza, as manobras dos fabricantes de armas e dos interesses financeiros que tinham tido tanta relação com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. As técnicas de propaganda dos poderes estrangeiros nos primeiros anos da guerra anterior tinham sido publicados de tal forma que aumentaram o ceticismo do americano em relação aos negócios estrangeiros. Qualquer programa de cooperação com as potências estrangeiras estava destinado a ser olhado com desconfiança, quando as próprias potências eram suspeitas. Os obstáculos no trato com a Inglaterra e França tinham sido aumentados pela sua atitude nas relações estrangeiras, que fazia os americanos imaginar o que seria que estavam tramando. Aí estavam alguns países que ficavam bem na linha de ataque, que ostensivamente tinham tudo a ganhar e nada a perder na tentativa de dobrar os agressores. Entretanto, não somente não enfrentavam os agressores, mas até mesmo os encorajavam. O professor Arnold Toynbee, famoso especialista do Instituto Real de Relações Internacionais de Londres, resumiu os objetivos da política anglo-francesa nos anos críticos depois de 1933. Abre aspas. As potências democráticas queriam manter intacta
a maioria de suas possessões. Na prática, as potências pacíficas foram muito longe, indo até ao conluio ou, positivamente, até a conspiração com as potências de rapina, numa política tácita de manter a paz entre todas as grandes potências, deixando virtualmente livre o campo para a agressão às expensas de terceiros indefesos. E na sua ansiedade de cultuar a paz, sacrificavam em seu altar tanto os novos princípios como as velhas tradições. Fecha aspas. O que adiantava fazer qualquer coisa quando os países que mais tinham a ganhar, se houvesse um bloco unido contra a agressão, eram os que menos mostravam vontade de entrar nela e estavam prontos a apunhalar pelas costas os americanos quando isso fosse tentado? E, finalmente, diziam os isolacionistas, havia muitos problemas para resolver em casa sem chamuscar os dedos com um conflito externo. Havia milhões de desempregados, havia uma crise agrária crônica, a economia americana precisava urgentemente de uma verificação. A Europa e a Ásia estavam numa situação irremediável. Não adiantava tentar salvá-las. Vamos tratar de nossa vida e salvar a nossa pele. Mas em posição oposta, havia um caso positivo. A América nunca poderia ficar completamente isolada do que estava acontecendo no resto do mundo. O mundo era um bloco econômico e social muito integrado, para poder alguém se isolar dele, assim, sem mais nem menos. O que acontecia no exterior tinha fatalmente que afetar a América. Havia investimentos no estrangeiro. Havia um comércio estrangeiro que não podia ser interrompido sem que se intensificassem os problemas econômicos americanos. O isolamento não iria ajudar a curar os males econômicos e poderia fazê-los piorar. Não importa quantos americanos quisessem se isolar do mundo, o mundo não queria se isolar deles. A agressão, se continuasse como estava, poderia acabar ameaçando a própria segurança dos americanos. Talvez fosse mais fácil cessar a guerra se tomassem a liderança num programa sensato de paz e não ficassem fora da guerra depois dela começar. E talvez ficasse mais barato, em esforços e energia, fazer parar a guerra que reagir contra as suas repercussões adversas depois que ela estourasse. Além disso, argumentavam, os americanos estavam em posição melhor de obter a liderança e melhor do que ninguém. Tinham menos que arriscar. As probabilidades de se envolverem na guerra eram menores. Seu tremendo poder econômico podia ser usado como instrumento para manter a distância à agressão sem ter que recorrer à ação militar. Aí estava uma arma que faria os agressores, reais ou em potencial, pensar 2 vezes, se não 3. Sabiam de antemão que seus produtos de exportação seriam excluídos do mercado dos Estados Unidos, que não receberiam artigos fabricados pela indústria americana. E isso em si constituiria uma barreira contra a agressão. E se as vítimas, reais ou em potencial, pudessem contar com o apoio econômico, estariam tremendamente mais fortes em sua resistência. O auxílio americano à Espanha lealista poderia salvar um ponto para a democracia e mudar a história da Europa. Além disso, podia não ser correto dizer que nada do que os americanos pudessem fazer iria afetar a política da Inglaterra e da França. Afinal de contas, havia muitos grupos nesses países que estavam mais que insatisfeitos com a atitude traiçoeira
e indiferente dos governos. Uma iniciativa americana iria sem dúvida aumentar a pressão sobre Daladier e Chamberlain para que mudassem de atitude ou que abandonassem a cena. Nem Chamberlain nem Daladier poderiam se dar ao luxo de mostrar ao povo inglês ou francês que estavam seguindo um caminho diametralmente oposto ao dos americanos. Mesmo eles tinham que elogiar as esplêndidas afirmações do presidente Roosevelt. E, finalmente, se para a Europa e a Ásia não havia esperanças, não era provável que para os americanos também não houvesse. As guerras na Europa e na Ásia não eram o resultado de causas que também na América existiam. Talvez a causa do progresso de lá fosse também a causa do progresso da América, e nada mais era que interesse esclarecido iniciar e executar o tipo de programa que fosse mais indicado para manter a paz. Essas eram as alternativas racionais. Ou tentar manter-se afastado do cenário mundial tanto quanto possível, ou participar consciente e ativamente com o objetivo declarado de tornar a situação bem difícil para os agressores sem guerra e torná-la tão fácil quanto possível para os agredidos. Os americanos não fizeram nenhuma coisa nem outra. Sua política estrangeira era o produto de um complexo de forças opostas. Nem os trabalhadores de um lado, nem os negociantes de outro apoiavam com consistência nenhum programa definido. Alguns interesses comerciais gostariam que os americanos fossem muito além do que já tinham ido na tentativa de curvar os japoneses. Outros extraíam demasiados lucros de seu comércio com o Japão, demasiados para querer que subitamente fossem eliminados. Muitos, se não todos, os interesses comerciais faziam esforços desanimados ou não faziam esforço algum para tentar resistir à expansão fascista na Europa. Os investidores americanos se opunham à política de boa vizinhança, porque isso poderia pôr em risco seus investimentos nos países sul-americanos, mas ao mesmo tempo davam boa acolhida às tentativas feitas pelo governo para aumentar o comércio com esses países. A atitude dos trabalhadores ia desde a indiferença até o forte desejo de ajudar a preservar a paz mundial, entrando em ação conjunta. Os trabalhadores reconheciam no fascismo seu eterno inimigo, mas não tinham certeza do que seria o melhor meio de combatê-lo. Os elementos dos sindicatos profissionais, que tinham mais consciência política, eram favoráveis ao envio de auxílio à Espanha e a uma atitude real de políticos de boa vizinhança na América Latina. Os fazendeiros eram, em sua maioria, isolacionistas. Estavam absorvidos em seus problemas econômicos agudos, excluindo quase que qualquer outra preocupação. O Departamento de Estado era tradicionalmente a favor dos britânicos e queria sempre ficar atado à saia da Inglaterra. Havia mais uma complicação. A verdadeira execução da política estava nas mãos do executivo, isto é, do presidente e do Departamento de Estado. Mas este não estava sempre de acordo com os objetivos anunciados pelo presidente. Muito mais importante era o fato de que o Congresso falava bastante alto na ocasião de determinar qual a atitude em relação à política estrangeira e nem sempre tinha a mesma opinião que o executivo. Esses agrupamentos abundantes
variavam inevitavelmente em quase todas as discussões. Por isso, é engano acreditar que a divisão entre isolacionistas e não isolacionistas correspondia à divisão entre reacionários e progressistas, ou supor que uma simples fórmula possa abranger toda a conduta do New Deal em relação à política estrangeira. A característica mais acentuada da política estrangeira do New Deal era a sua relativa ineficiência. Na maior parte do tempo, o New Deal queria impedir a agressão, mas enquanto queria atingir o objetivo, não queria empregar os meios. Olhando-se de perto, a figura que aparece é a de Hamlet, conhecedor da grande tarefa vital que tem diante de si, conhecedor dos meios de desempenhá-la, mas um Hamlet cuja força de vontade e energia não combinam com sua mente e com sua força. Olhando-se de longe, a ineficiência da política estrangeira do New Deal surgiu não tanto da motivação subjetiva de dentro da administração, mas dos interesses objetivos do imperialismo americano, no alinhamento contraditório e mutável das potências mundiais. Os interesses comerciais americanos procuravam obter a proteção do mercado contra as incursões da Alemanha, Japão e Inglaterra. Mas o impulso imediato para a redistribuição do mundo não foi dado pela Inglaterra, e sim pela Alemanha, Itália e Japão. Essa redistribuição traria desvantagens ao imperialismo americano. Mas, em última análise, também era desvantagem resistir positivamente à agressão fascista que se daria aos poucos. Seria mais seguro ficar por trás da Inglaterra, esperando que os interesses de classe e os interesses imperialistas dos ingleses finalmente se sintetizassem numa luta contra o imperialismo da Alemanha e da União Soviética? Somente o futuro iria dizer. A política estrangeira do New Deal era o seu ponto mais fraco. Não era peixe nem carne. Vacilava. Ia primeiro numa direção, depois noutra. Tinha muita retórica e pouca ação. As afirmações do presidente Roosevelt sobre os princípios da política estrangeira lembravam constantemente o que dissera o homem que era presidente dos Estados Unidos ao tempo em que a Primeira Grande Guerra estourou. Nenhum outro estadista do mundo, desde Woodrow Wilson, conseguira retratar com tanta nitidez a esperança e os temores dos povos de todos os países. Por esse motivo, a impotência da política estrangeira americana, na maioria de suas ações, durante o período do New Deal, era uma coisa espantosa. Em 4 de março de 1933, o presidente Roosevelt, em seu primeiro discurso de posse, afirmara, abre aspas, quanto às relações estrangeiras, gostaria de dedicar esta nação à política de boa vizinhança, a do vizinho que resolutamente respeita a si próprio e, assim fazendo, respeita o direito dos outros, do vizinho que respeita suas obrigações e respeita a sagrada obrigação assumida em seus acordos com vizinhos. Fecha aspas. Mas o mundo de 1933 e dos anos subsequentes foram um mundo de maus vizinhos, de vizinhos que se empenhavam em competição economicamente a qualquer custo, que perseguia minorias raciais, religiosas ou nacionais, que empilhava armamentos, que rompia tratados, que cometia agressões contra países mais fracos.
vizinhos que, ansiosos por redividir o mundo, estavam reduzindo-o a pedaços. Era preciso mais do que somente dizer que se era um bom vizinho para evitar a guerra e lançar um sólido alicerce para a paz. Os Estados Unidos em si, evidentemente, não eram agressores. Seus interesses dominantes eram a manutenção da paz e a expansão de seu comércio de exportação. Os princípios corretos que se seguiram aos seus interesses foram explicados claramente pelo presidente e pelo secretário de Estado em diversas ocasiões. Em 5 de outubro de 1937, num discurso histórico feito em Chicago, o presidente tocou na ferida, mencionando a causa do agravamento das relações estrangeiras e, com finalidades práticas, mencionou os responsáveis. Abre aspas. O atual reino de terror e desrespeito às leis, internacionalmente, começou com uma interferência injustificada nos negócios internos de outras nações e com a invasão de território estranho em violação de tratados, da Itália na Etiópia, da Alemanha e da Itália na Espanha, do Japão na China, e atingiu agora um estágio em que as próprias fundações da civilização estão seriamente ameaçadas. Sem declarar guerra e sem aviso ou justificação de qualquer espécie, os civis, inclusive mulheres e crianças, estão sendo assassinados impiedosamente com bombas aéreas. Nos tempos da assim chamada paz, os navios são atacados e afundados por submarinos sem causa alguma. As nações estão fomentando a guerra e tomando partido nela, em países que nunca lhe fizeram mal algum. As nações amantes da paz precisam fazer um esforço conjunto para se opor a essas violações de tratados e esse desprezo ao instinto humano. Coisas que atualmente estão criando um estado de anarquia internacional e de instabilidade, do qual não se pode escapar buscando apenas a neutralidade ou isolamento. Infelizmente, parece ser um fato que o desrespeito internacional às leis está se alastrando. Quando uma epidemia de doença física começa a se alastrar, a cidade aprova uma quarentena e a faz cumprir, a fim de proteger a saúde da cidade contra o alastramento da doença. É preciso envidar esforços positivos para preservar a paz. A América detesta a guerra. Ela espera ter paz. Portanto, a América ativamente sai em procura da paz. Fecha aspas. Este discurso foi citado de uma forma um pouco extensa, porque descreve direta e claramente uma moléstia internacional. Diagnostica os sintomas e as causas, propõe um remédio específico, prescreve um programa de política estrangeira, de acordo com o teor geral da filosofia do New Deal. Entretanto, as palavras soaram mais alto que as ações. Em julho de 1936, houve uma rebelião na Espanha. A rebelião não podia ter prosseguido sem extenso auxílio da Alemanha e da Itália, sob a forma de homens, dinheiro e suprimentos. Era uma revolta dos elementos mais reacionários da Espanha contra um governo democrática e legalmente eleito, que não era radical. Os americanos tinham relações diplomáticas e tratados com esse governo. Sua queda poderia dar ânimo às forças fascistas da América Latina. A legislação de neutralidade americana não incluía guerras civis. Assim mesmo, a despeito do puro interesse próprio,
a despeito de declarações da santidade americana de respeitar as leis internacionais e a despeito dos tratados. Em janeiro de 1937, os americanos embargaram a exportação de armas para ambos os lados, numa guerra que só era civil quando tomada num sentido pickwickiano. O pretexto era não tomar partido. Não se deveria fazer nada para ajudar nem Franco, nem o governo espanhol. Mas os americanos tomaram partido. Em vez de deixar o agressor de quarentena, realmente colocaram de quarentena o agredido. Auxiliaram Franco. Auxiliaram-no, continuando a exportar armas para a Alemanha e para a Itália. Armas que eram usadas por Franco para combater o governo democrático legalmente constituído e para bombardear e atirar em mulheres e crianças. Esses países não haviam declarado guerra à Espanha, mas estavam em guerra. Aí estava um caso claro de aplicação da lei de neutralidade aos países beligerantes. Mas não foi aplicada. Os americanos fizeram o seu papel naquela farsa horrível de não intervenção que a Inglaterra e a França estavam perpetrando para a maior glória de Hitler e Mussolini. Permitiram ser usados por Chamberlain, que podia apontar o que os americanos estavam fazendo ou deixando de fazer, usando isso como desculpa para suas próprias ações. Os americanos tomaram parte no massacre do primeiro governo realmente democrático que a Espanha jamais conheceu. Uma das desculpas oferecidas era que, embora o presidente estivesse ansioso por auxiliar o governo espanhol, com 20 milhões de católicos nos Estados Unidos e com o povo americano tão dividido em suas simpatias, não podiam arriscar-se a perder o apoio de sua política interna progressista, tomando partidos. Essa desculpa não foi concretizada pelos fatos. De acordo com a opinião pública consultada pelo Gallup em fevereiro de 1937, 65% dos que tinham opinião simpatizavam com o governo legal e espanhol. Em dezembro de 1938, o número ascendeu para 75%. Além disso, uma minoria surpreendentemente pequena, 42%, de católicos, expressou sua simpatia não por Franco, mas pelos lealistas. As belas palavras do presidente sobre a quarentena do agressor deram frutos na opinião pública, mas quase nenhum fruto no que se refere às ações. A América foi usada pela Inglaterra como penhor em sua política de aplacar as potências fascistas. A Inglaterra estava deixando a Alemanha e a Itália tomarem conta da Espanha. E os americanos foram atrás. O presidente saiu de sua rota quando elogiou o Tratado entre Cavalheiros de Chamberlain com Mussolini em março de 1938, quando a oposição inglesa estava condenando isso com veemência e quando se tornava cada vez mais difícil a Chamberlain defender sua política de aplacar. Em janeiro de 1939, o próprio presidente admitiu que a política americana havia funcionado às avessas. O agressor e não a vítima é que havia sido auxiliado. Abre aspas. O menos que podemos fazer é evitar qualquer ação ou omissão de ação que estimule, auxilie ou faça nascer um agressor. Já aprendemos que, quando tentamos deliberadamente legislar sobre a neutralidade, as leis americanas de neutralidade podem ter o efeito inverso ou injusto.
podem mesmo auxiliar um agressor e negar auxílio à vítima. O instinto de autoconservação deveria nos avisar de que não podemos deixar que isso aconteça novamente. Fecha aspas. Mas apesar dessas belas palavras de evitar qualquer ação ou omissão de ação que estimule, auxilie ou faça nascer um agressor, os Estados Unidos continuaram a reconhecer o general Franco com uma pressa esquisita logo depois da traição de Madrid, em março de 1939. E logo depois também ofereceu a seu governo um crédito de 13 milhões de dólares para que comprasse algodão americano. Com o primeiro desses atos, os Estados Unidos estimularam, e com o segundo, fizeram nascer o agressor. A política americana quanto à Espanha foi a mancha mais negra em todo o livro do New Deal, um crime que nada pode atenuar ou desculpar. A ação em relação ao Extremo Oriente não foi tão má assim, mas foi má do mesmo jeito. Desde o início do século XX, a situação no Extremo Oriente havia sido dominada pelo surgimento e expansão rápida do Japão como potência mundial e imperialista. Com a invasão da Manchúria em 1931, o Japão anunciou ao mundo que considerava o Extremo Oriente como seu domínio particular de exploração e que os outros países fariam melhor se deixassem em paz essa região. A Inglaterra relutou em cooperar com os Estados Unidos para resistir à expansão japonesa, porque não se opunha muito a que o Japão consolidasse sua posição na China com vistas à União Soviética. Os Estados Unidos reconheceram a Rússia Soviética em 1933, no começo do 17º ano de sua existência. Não porque o governo Roosevelt fosse amistoso em relação à União Soviética. As relações americanas com a Rússia não podem ser chamadas de calorosas desde o reconhecimento, sendo muitas vezes bastante frias. Mas reconheceu porque sentiu a necessidade de entrar em entendimentos com uma outra potência principal no Extremo Oriente, nem que fosse para alertar o Japão sobre a possibilidade de combinar potências contra ele. Esse ponto de vista não se limitava à administração. Era compartilhado pelo senador Borah, o perito republicano em relações estrangeiras, que havia lutado durante vários anos pedindo o reconhecimento da União Soviética. A China era um dos poucos mercados vastos e subdesenvolvidos do mundo. Era um país cuja unificação iria consolidar bastante a causa da paz no Pacífico. A maior ameaça à sua unificação e ao seu desenvolvimento econômico ilimitado vinha do Japão, que desde 1895 havia ameaçado a China como país colonial. O clímax da agressão contra a China foi em julho de 1937, quando o Japão abertamente entrou em guerra para conquistar a China e torná-la um apêndice colonial do Império Japonês. O fato de não querer declarar guerra, de chamar a invasão de incidente da China, não conseguiu enganar ninguém. Dessa vez havia abocanhado mais do que iria conseguir engolir. A China de 1937 não era a China de 1931. O movimento de libertação nacional havia aumentado e o povo chinês havia demonstrado uma capacidade de resistência heróica que surpreendeu os militaristas japoneses e o mundo inteiro também. O Japão estava travando uma guerra cruel e sangrenta contra uma nação soberana e independente, com a qual os americanos tinham laços de amizade.
era uma flagrante violação dos tratados americanos no Extremo Oriente. Agora ou nunca era o tempo de fazer a administração juntar a palavra à ação. O povo americano, revoltado pelo bombardeamento indiscriminado, pelos incêndios e atrocidades praticadas pelos japoneses invasores, estavam mais que disposto a apoiar as medidas que iriam auxiliar a China e atacar o Japão. Um levantamento da opinião pública, feito em setembro de 1937, indicou que 47% do povo americano simpatizava com a China e 51% era neutro. Mas em junho de 1939, 74% era a favor da China e 24% neutro. Talvez seja mais importante notar que, enquanto somente 37% do povo americano que expressou uma opinião estava a favor do boicote às mercadorias japonesas em outubro de 1937, 66% estava a favor do boicote em junho de 1939. Assim, não podia haver dúvida de que existia uma base popular para um programa de ajuda à China que fosse realmente objetivo. A administração não podia alegar nem que suas mãos estavam atadas por outros acontecimentos em outras partes, como a Inglaterra ou França, nem que seria passar à frente do povo se agisse precipitadamente. Era preciso fazer alguma coisa. Os americanos exportavam para o Japão mais de metade do material bélico essencial a essa nação. Do que o Japão vendia em sedas aos americanos, mais de 50% de toda a exportação para a América obtinha um intercâmbio valioso. Seria relativamente simples embargar a exportação para o Japão de artigos essenciais para a guerra e de importar de lá os artigos básicos de sua exportação. Mas o sentimento a favor do boicote, que aumentava cada vez mais, não estava suficientemente forte para sobrepujar os interesses dos comerciantes que iriam ser prejudicados se houvesse um boicote. Os americanos liam os altivos sermões dos japoneses sobre as brutalidades de sua invasão da China e, ao mesmo tempo, continuavam a lhe dar meios de continuar a efetuar essas atrocidades. Em julho de 1939, os Estados Unidos deram um aviso de 6 meses de que terminara o Tratado Comercial de 1911 com o Japão. Esse passo não queria dizer que haveria alguma redução de importações ou exportações. Era um aviso feito numa linguagem mais enérgica do que a empregada nas notas comumente enviadas, de que talvez pudesse ser tomado esse passo no futuro, se o Japão não se emendasse. Uma consequência posterior da política do Extremo Oriente, adotada pela América, foi de efeito inesperado. Depois do Pacto Soviético-Alemão, de agosto de 1939, o governo americano começou a temer a possibilidade de um pacto semelhante entre o Japão e a Rússia. O equilíbrio internacional das forças havia sido alterado. Em 1933, os Estados Unidos haviam reconhecido a Rússia, de forma a utilizar-se dela como contrapeso para o Japão. A roda dera uma volta inteira. Por isso é que o Departamento de Estado havia começado a adotar uma atitude enérgica em relação ao Japão. Eis porque alternadamente agradava, o ameaçava e lhe prometia coisas. Uma boa explicação do que estava acontecendo foi dada por Walter Lippmann em sua coluna no New York Herald Tribune de 30 de novembro de 1939. Ele fez uma indiscrição. Aí vai a ameaça. Abre aspas.
Os japoneses farão bem em compreender que fazer um pacto com a Rússia, a fim de aumentar suas conquistas no Pacífico, iria fazer com que a opinião deste país se movimentasse a favor de tornar mais segura sua posição no Atlântico, certificando-se da eventual volta da esquadra americana a Singapura. Então, com a esquadra americana no Havaí, as conquistas que o Japão pudesse fazer seriam conquistas temporárias. E aí a promessa. Verão que este país está muito inclinado a encontrar um meio termo no esforço geral de estabelecer uma nova ordem genuína na Ásia. Embora alguns americanos façam objeções, a maioria apoiaria um projeto de paz na China que, devolvendo a soberania chinesa à própria China, reconheceria a posição especial do Japão. Veriam que existe, se tratarem de verificar, uma boa vontade de fazer com que os chineses entrem em entendimentos para uma solução como essa. Fecha aspas. Para onde nos voltarmos, a prova é a mesma. Belas palavras, algumas ações positivas e, ocasionalmente, reação. Tomemos, por exemplo, a América Latina. A administração do New Deal constava como tendo abandonado a diplomacia do dólar para adotar a política de boa vizinhança. Fez grande alarde da retirada de tropas americanas das repúblicas da América Central e, entretanto, foi a administração precedente que, fosse com os motivos que fosse, havia iniciado essa inversão da política tradicional. Em 1933, os fuzileiros enviados pelo Sr. College em 1927 para proteger a propriedade americana na Nicarágua haviam sido chamados de volta pelo Sr. Hoover. Em 1934, o presidente Roosevelt fez o mesmo no Haiti. Até mesmo Hoover havia se negado a reconhecer o açougueiro Martínez, da República de Salvador. Mas Roosevelt agradeceu quando o governo de Salvador acertou uma dívida estrangeira, da qual a Companhia Unida de Frutas era a principal beneficiária. Cuba é a terra clássica da diplomacia do dólar. Os investimentos americanos em Cuba atingiam um total de quase US$ 1 bilhão, e a enorme influência exercida na economia e na política cubanas era representada pelo Chase National Bank de Nova York. Em agosto de 1933, houve uma revolução em Cuba, e o sangrento tirano Machado foi deposto e substituído primeiro pelo Dr. de Céspedes, depois, em setembro, pelo regime liberal de Grau San Martín. O novo presidente cometeu diversos erros imperdoáveis. Aumentou os salários e diminuiu as horas de trabalho nos campos de cana-de-açúcar. Os interesses americanos no ramo do açúcar ficaram furiosos. Ordenou um corte no suprimento de eletricidade. Os interesses americanos de utilidade pública ficaram tinindo. Não quis reconhecer um empréstimo de US$ 80 milhões feito por Machado. Os interesses bancários americanos ficaram em pé de guerra. O governo americano, como resposta, enviou uma parada de 30 navios de guerra que desfilaram diante de Havana, apenas para efeito moral. Os Estados Unidos recusaram-se a reconhecer o novo governo. Em novembro de 1933, Grau pediu a retirada de Sumner Welles, embaixador americano especial em Cuba, o qual, acusava ele, havia mantido comunicações e negociações com inimigos do governo. Mas o Welles não foi retirado. 2 meses mais tarde, Grau foi derrubado e o coronel Carlos Mendieta, mais tragável, assumiu o cargo de presidente provisório. O novo governo
foi reconhecido em 5 dias. E foi somente depois que este novo governo seguro estava por cima que os Estados Unidos trataram de abandonar a Emenda Platt de 1903, pela qual tinham o direito de intervir e intervinham nos negócios cubanos. No México, a história foi diferente e muito melhor. Em 1938, o governo liberal mexicano nacionalizou as propriedades das companhias de petróleo estrangeiras. Tomou esta deliberação somente depois que as companhias se recusaram a se submeter à ordem da Junta Federal de Trabalho, que protegia os trabalhadores numa disputa sobre o trabalho. O governo não confiscou as propriedades das companhias petrolíferas, nacionalizou-as, prometendo indenização no futuro. Naturalmente, as companhias ficaram furiosas. Gritaram que queriam pressão diplomática e intervenção. Qual foi a resposta do governo dos Estados Unidos? Foi a do bom vizinho. Não seguiu o exemplo dado pelas administrações precedentes. Não enviou um exército para restaurar a lei e a ordem no México ou bombardear Veracruz. Tentou deixar o México solucionar seus problemas internos do jeito que acabasse melhor. Desta vez, as palavras e as ações do New Deal estavam de acordo. Mesmo assim, a política americana no México não era uniforme. As relações com o vizinho do Sul tornaram-se amargas e fortaleceram as forças reacionárias anti-Cárdenas, pondo fim ao acordo americano com o governo do México a fim de comprar prata mexicana. Entretanto, ao mesmo tempo, continuaram a comprar prata mexicana por preço mais baixo. As companhias de petróleo voltaram a atacar o México, boicotando a compra do petróleo mexicano, e não só se recusaram a transportar o petróleo em seus navios, mas também fizeram uso de sua força econômica para amedrontar os tanques estrangeiros. Praticamente fizeram tudo, só faltando empurrar o governo mexicano progressista nos braços dos países totalitários que estavam ansiosos por comprar o petróleo mexicano, colocado na lista negra pelas democracias. Em anos recentes, as conferências pan-americanas se transformaram em gloriosas festinhas. Em muitos pontos, essas conferências eram uma burla. Os países latino-americanos eram predominantemente países coloniais dirigidos por ditadores locais em benefício de grandes senhores de terra, em conluio com interesses financeiros e industriais estrangeiros. Mas nessas conferências, os Estados Unidos participavam ativamente, divulgando o mito de que constituíam a democracia genuína, administrada pelo povo e para o povo de cada um desses países. O próprio presidente contribuiu para a elaboração desse mito. Em Buenos Aires, em 1936, disse ele: 3 séculos de história semearam as sementes que cresceram para se transformar em nossas nações. O 4º século viu essas nações se tornarem iguais e livres e nos levou a um sistema comum de governo constitucional. Fecha aspas. Quando, no Rio de Janeiro, desviou-se de sua rota para bater nas costas de Vargas. Abre aspas. Foram 2 pessoas que inventaram o New Deal: o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Fecha aspas. Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, subiu ao poder e manteve-se nele por uma série de golpes. Trujillo, de São Domingos, Martínez, de Salvador, Ubico, na Guatemala,
eram ditadores militares impiedosos que mantinham as rédeas com sangue e ferro. O Peru, Nicarágua, Haiti, Paraguai e Bolívia eram países em que a democracia primava pela ausência. A Argentina e o Uruguai tinham apenas um arremedo de democracia, mas isso não afetou a amizade dos americanos por eles. Ao contrário, parecia que o único meio pelo qual os países latino-americanos podiam minar as relações amigáveis com o Departamento de Estado americano era tornarem-se mais democráticos. A atitude contra o regime Grau San Martín de Cuba era um exemplo. As dificuldades americanas no México surgiram devido principalmente ao fato de que o governo Cárdenas estava tentando lançar as bases econômicas para uma democracia política. Desde 1938, o Chile havia trilhado o caminho mexicano, tentando ser uma democracia autêntica. O futuro dirá como será a atitude amigável dos americanos em relação ao Chile se continuar nessa trilha. Quando se tem bilhões de dólares de investimentos na América Latina e quando as relações do dia a dia são mantidas por diplomatas de carreira acostumados com a diplomacia do dólar, amigos dos grandes negociantes e mergulhados na tradição essencialmente não democrática, a política de boa vizinhança vai passar mal. Não importa quão sinceras e louváveis fossem as intenções do presidente Roosevelt, sua política de boa vizinhança não conseguiu muita coisa positiva. Entretanto, constituiu um melhoramento notável em relação à política de seus predecessores. Mesmo na conduta das relações comerciais e monetárias internacionais, onde o New Deal fizera alguma coisa, não tinha muito o que mostrar. A maior contribuição do secretário de Estado, Hull, à paz mundial, foi o programa de acordo comercial. O Sr. Hull era um cobdenista autêntico do século XIX, num mundo onde não havia lugar para cobdenismo. Nota: cobdenismo é uma ideologia econômica que percebe o livre comércio internacional e uma política externa não intervencionista como os principais requisitos para a prosperidade e a paz mundial. Fim da nota. O Sr. Hull era um cobdenista autêntico do século XIX, num mundo onde não havia lugar para o cobdenismo. Era um médico que tinha só um tratamento: comércio livre. Se os outros países se vissem obrigados a recorrer cada vez mais a tarifas mais altas, cotas de importação, subsídios de exportação, acordos de liquidação, depreciação da moeda, controles cambiais e pura barganha, a resposta do Dr. Hull era: livre comércio. Se o mundo estava se rearmando de uma maneira que só significava uma coisa, a guerra, o Dr. Hull só tinha um remédio: livre comércio. Se determinados países estavam violando flagrantemente os tratados e invadindo outros países, cujo único crime era serem fracos, o Dr. Hull prescrevia livre comércio. Ao enfrentar uma epidemia de pneumonia, o Dr. Hull revivia um tratamento duvidoso e ultrapassado de resfriado. Não vamos nos enganar. O programa de acordo comercial era destinado a abrir mercados estrangeiros ao comércio americano, e a chave para isso iria ser a concessão mútua quanto às tarifas. Foi iniciado em 1934 e renovado em 37 e 40, num ato que dava ao presidente poder especial para elaborar tratados comerciais recíprocos e para reduzir tarifas até mesmo a 50%. Esse passo era o oposto tanto da tendência que datava de 70 anos atrás da política americana de comércio
de elevar as tarifas para proteger o mercado interno contra a competição estrangeira, como da tendência dominante em quase todos os países do mundo de aumentar as restrições sobre o comércio estrangeiro. Em 1º de dezembro de 1939, foram feitos 21 acordos de comércio recíproco com países comercialmente importantes, como o Canadá, o Reino Unido e o Brasil, e países sem importância comercialmente, como a Nicarágua, Honduras e Finlândia. Isso significava concessões mútuas sobre artigos de importância econômica relativa. Todos esses acordos incluíam uma cláusula sobre o, entre aspas, país mais favorecido, na qual ambas as partes concordavam em dar uma à outra concessões feitas depois a outros países. Assim, uma concessão feita a um país com o qual a América estava assinando o acordo automaticamente ficava estendida a qualquer outro país que tivesse uma concessão de país mais favorecido, o que incluía qualquer nação do mundo, exceto a Alemanha. Na verdade, não se deve dar atenção demasiada a esta cláusula de país mais favorecido. Os acordos comerciais eram elaborados com cuidado minucioso de ambos os lados, de modo a limitar os benefícios principais aos dois países diretamente interessados. Requeriam prolongadas negociações, confabulações entre os dois países e também dentro deles. Os grupos internos, que achavam que iam ser prejudicados por qualquer concessão que o governo queria fazer, levantavam um protesto tremendo e muitas vezes conseguiam reduzir ao mínimo as concessões. O resultado final era que os tratados comerciais abrangiam uma área internacional muito menor de comércio do que se poderia pensar, a julgar pela publicidade do Departamento de Estado. Não é fácil pôr na balança os resultados econômicos verdadeiros do Programa de Acordos Comerciais de Hull. A gritaria, tanto a favor como contra, era tão forte que os fatos ficavam confusos. É verdade que nos anos de recuperação, o comércio exterior americano com países pertencentes aos acordos comerciais foi maior que com os países não pertencentes aos acordos comerciais, e que nos anos de depressão diminuiu menos. Mas o mais que se poderia deduzir, sem errar, é que o programa de acordos comerciais provavelmente aumentou o comércio americano com certos países, embora provavelmente não com tanto exagero como se proclamava. Serviu para fornecer ao governo um álibi para justificar a ausência de uma política estrangeira realmente construtiva. E o fato de ser um álibi é que dava o maior significado político. Era uma cobertura, uma desculpa. Se as pessoas se sentiam inquietas com a situação estrangeira e com o pequeno esforço que os Estados Unidos estavam fazendo para remediar isso, o governo podia apontar com orgulho para as conquistas de seu programa de acordos comerciais, o que foi exatamente o que Hull fez. O ponto fundamentalmente fraco da política comercial americana era que não era usada nem com metade da eficiência necessária como um instrumento político. O mercado dos Estados Unidos era um ponto econômico de primeira grandeza para muitos países comerciais. E as exportações americanas, por sua vez, tinham um papel vital na economia deles. Aí estava uma tremenda arma de negociações que podia ter sido empregada tanto para ameaçar como para realmente executar a ameaça de expansão do fascismo. Em vez disso, na maior parte do tempo,
os americanos não faziam nada. E quando agiam, eram numa escala ineficiente e insignificante. Embora houvesse motivo, causa e justificação legal para agir assim 4 ou 5 anos antes, não impuseram sobretaxas aos produtos exportados pela Alemanha para os Estados Unidos, que recebiam subsídios do governo alemão. Não fizeram isso só em março de 1939, depois da ocupação da Tchecoslováquia. Já apontamos o caso do Japão, quando houve a mesma falha. Que o uso do poder econômico americano não era proporcional ao seu tamanho podia ser verificado em assuntos monetários da mesma forma que na política comercial. Aí estava a América, com mais de metade do ouro do mundo, com mais ouro do que jamais poderia utilizar. Seria a coisa mais fácil do mundo fazer extensos empréstimos em ouro aos países latino-americanos, por exemplo, em quantias que tomariam apenas pequena parte do imenso depósito, mas que devolveriam grandes recompensas sob forma de boa vontade política e vantagens econômicas mútuas. Poderiam ter obstruído os atalhos feitos pelos países fascistas em direção à América Latina, e assim evitar que usassem o comércio estabelecido nessa região como base para intriga política e para estimular os sistemas ultra-reacionários de governo naquele hemisfério. Mas isso não foi feito. Midas, Pecksniff e Caspar Milquetoast Toast foi que ganharam. Com a Segunda Guerra Mundial irrompida entre a Inglaterra e França contra a Alemanha em setembro de 1939, os volteios da política estrangeira americana tornaram-se coisa do passado e houve um retorno à linha reta. A simpatia pelos aliados e o ódio aos fascistas tinham crescido quando se tornou evidente que a agressão, a guerra e a brutalidade odiosa não eram um recurso, e sim parte integrante da filosofia fascista. Cada vez um número maior de americanos se convencia de que essa filosofia era repulsiva. Na realidade, nunca se duvidou de que os americanos preferiam um certo lado da contenda na luta que varria a Europa e o Extremo Oriente. O debate que se estendia sobre todo o país tinha se concentrado apenas na questão de ficar fora ou dentro da guerra. O povo americano tinha um desejo inconfundível de viver em paz. Sua finalidade, desde o começo, havia sido manter a paz, se isso fosse possível. Se não, ficar fora da guerra. Mas com a queda da França e o bombardeio da Grã-Bretanha, ficou evidente que não se podia mais escolher entre a paz e a guerra. O que se podia fazer era esperar não se envolver, mas a própria segurança do país estava ameaçada. O próximo passo iria ser defender a própria pessoa. 6 dias depois que os nazistas iniciaram sua invasão da França, em 16 de maio de 1940, o presidente enviou uma mensagem ao Congresso pedindo que fossem construídos 50.000 aviões por ano. Esse plano, chamado de fantástico quando foi elaborado, em poucos anos foi sobrepujado por um número maior. Em setembro de 1940, a Lei de Serviço Seletivo foi aprovada, e no mesmo mês, os Estados Unidos negociaram a compra de 50 destroyers da Grã-Bretanha, em troca de seções de bases navais e aéreas em ilhas britânicas no hemisfério. Em 27 de setembro de 1940, a união das potências fascistas para conquistar a Europa e a Ásia foi anunciada formalmente quando o Japão assinou o Pacto de Berlim, reconhecendo a, abre aspas,
reconhecendo a liderança da Itália e da Alemanha no estabelecimento de uma nova ordem na Europa. Por sua vez, a Alemanha e a Itália reconheceram a liderança do Japão no estabelecimento de uma nova ordem no leste asiático. Fecha aspas. De grande significado para os Estados Unidos foi o tratado em que os três países fascistas concordavam em, abre aspas, auxiliar-se mutuamente com meios políticos, econômicos e militares se uma das potências contratantes for atacada por uma potência que atualmente não se encontra empenhada na guerra europeia ou no conflito sino-japonês. Fecha aspas. Defrontando-se com a ameaça em dois lados, era claro que o melhor meio de evitar a invasão das próprias praias americanas era evitar o colapso da Grã-Bretanha. Para tanto, era preciso fornecer-lhe material bélico, do qual ela necessitava desesperadamente. O presidente demonstrou isso numa conversa ao pé da lareira, em 29 de dezembro de 1940. Abre aspas. Os senhores nazistas da Alemanha deixaram claro que não pretendem só dominar toda a vida e os pensamentos do seu próprio país, mas que também querem escravizar toda a Europa e depois usar os recursos da Europa para dominar o resto do mundo. Se a Grã-Bretanha cair, as potências do eixo irão controlar os continentes da Europa, Ásia, África, Australásia e os mares, e ficarão em posição de reunir recursos militares e navais enormes contra este hemisfério. Não é exagero dizer que todos nós, das Américas, estamos vivendo na ponta de uma arma de fogo, uma arma carregada com balas explosivas e militares. Os povos da Europa, que estão defendendo a si mesmos, não nos pedem que lutemos por eles. Pedem que lhes forneçamos instrumentos de guerra, aviões, tanques, armas, transportes, que lhes permitirão lutar pela própria liberdade e pela nossa segurança. Enfaticamente, devemos lhes entregar essas armas em volume suficiente e com a rapidez desejada para que os nossos filhos sejam poupados à agonia e ao sofrimento da guerra que outros tiveram de suportar. No aspecto militar, a Grã-Bretanha e o Império Britânico são hoje a ponta de lança da resistência mundial à conquista. Nós temos que ser o grande arsenal da democracia. Fecha aspas. Com a aprovação da Lei Empréstimos e Cessões pelo Congresso em março de 1941, conseguiram os americanos fornecer às vítimas da agressão fascista alguns dos aviões, tanques, armas, transportes de que necessitavam. Depois da invasão nazista da Rússia, em 22 de junho de 1941, a parte de suprimentos que coube a ela em sua luta heróica teve papel importante, como também aconteceu com a Grã-Bretanha. Os fornecimentos da lei eram caros, mas a guerra também era. Abre aspas. 3 anos de empréstimos e cessões custaram aos Estados Unidos 30 bilhões de dólares, mas cada mês de luta, em 1944, custou só a este país 8 bilhões de dólares. Fecha aspas. O auxílio dos empréstimos e cessões, no fim da guerra, somou cerca de 46 bilhões de dólares. Parte dos motivos que contribuíam para o alto custo dos suprimentos estava contida num relatório de 1941 entregue à Comissão Econômica Nacional Temporária do Senado. Abre aspas. Falando sem rodeios, o governo e o público estão sentados num barril quando se trata de negociar em tempo de guerra ou outra ocasião de crime. Os negociantes se recusam a fazer negócios, a não ser segundo suas próprias condições.
Controlam as riquezas naturais, os melhoramentos, uma posição estratégica na estrutura econômica do país e também o equipamento técnico e o conhecimento dos processos. A experiência da Guerra Mundial, a primeira, que parece se repetir agora, indica que os negociantes farão uso desse controle apenas se forem pagos apropriadamente. Com efeito, isto é chantagem e sem preocupação de disfarce. É numa situação destas que surge a pergunta: qual é o preço do patriotismo? Fecha aspas. A estratégia americana de defesa contra a agressão fascista se processou de forma diferente na Europa e na Ásia. Na Europa, forneceu aos aliados quantias crescentes em produtos essenciais à guerra. Na Ásia, deixou de fornecer o material essencial à guerra com o Japão. Durante muitos anos, a atitude em relação ao Japão havia sido uma atitude contraditória, de protesto contra as brutalidades cometidas na China, enquanto que, ao mesmo tempo, forneciam petróleo, algodão, ferro, aço e outros materiais bélicos ao Japão, o que deu a este força para agir como um invasor. Essa atitude havia sido ditada pela crença de que os interesses americanos seriam mais beneficiados se houvesse um xeque-mate no Extremo Oriente. Não queriam os americanos que o Japão tivesse uma vitória completa na China, porque isso eliminaria o mercado americano naquela região. Por outro lado, não queriam que o Japão fosse derrotado, porque fazia o papel de amortecedor de choque contra a União Soviética. Mas quando os nazistas atacaram a União Soviética em junho de 1941, os Estados Unidos, erradamente, pensaram que a União Soviética seria massacrada imediatamente e, portanto, não haveria mais necessidade de um amortecedor de choque representado pelo Japão. Assim, quando os japoneses ocuparam a Indochina francesa e ameaçaram as Filipinas e o sudoeste da Ásia, aí, em julho de 1941, os americanos congelaram os estabelecimentos comerciais japoneses na América e limitaram as exportações de petróleo e outros materiais bélicos. Foram mais longe ainda, comprando matéria-prima estratégica da América Latina, tornaram impossível ao Japão conseguir o que queria. Sem petróleo e outros produtos essenciais, as indústrias bélicas japonesas tinham que limitar sua produção. Na tarde de domingo de 7 de dezembro de 1941, um ataque de surpresa de 105 bombardeiros japoneses estraçalhou navios e destruiu a maior parte dos aviões pertencentes à frota americana do Pacífico em Pearl Harbor. Abre aspas. Ontem, 7 de dezembro de 1941, data que levará para sempre a mancha da infâmia. Os Estados Unidos da América foram súbita e deliberadamente atacados por forças navais e aéreas do Império do Japão. Foi o que disse o presidente Roosevelt ao Congresso no dia seguinte. Peço ao Congresso que declare, por haver um ataque sem provocação e miseravelmente feito pelo Japão, um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Com apenas um voto em contrário, o Congresso declarou guerra ao Japão. 4 dias mais tarde, em 11 de dezembro de 1941, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Lá iam os americanos outra vez, pela segunda vez em um quarto de século. Em 23 de dezembro de 1941, os dirigentes da Federação Americana do Trabalho e o Congresso de Organização Industriais
asseguraram ao presidente dos Estados Unidos que os trabalhadores organizados iriam abrir mão de seu direito de greve enquanto durasse a guerra, com a condição de que fosse protegida a participação de sindicatos e de que os preços não pudessem subir exageradamente em relação aos salários. Nos anos de guerra que se seguiram, mantiveram sua palavra. Nenhuma só greve foi autorizada por qualquer uma das duas organizações. Embora o aumento de preços e algumas queixas sem resolução resultassem em algumas greves ilegais que foram grandemente dramatizadas e exageradas pela imprensa, houve um registro surpreendente no Departamento de Estatística do Trabalho. De dezembro de 1941 até agosto de 1945, as suspensões de trabalho causaram uma perda de apenas um pouco mais de 1/10% do tempo de serviço. Mais importante que qualquer outra coisa no começo da guerra foi a batalha da produção. Mais do que nunca era preciso ser o arsenal da democracia. Os números comprovam como os trabalhadores e os dirigentes cumpriram suas responsabilidades. Um ano após o ataque traiçoeiro a Pearl Harbor, a produção americana de material de guerra foi igual à produção da Alemanha, Itália e Japão juntos. Os inúmeros problemas relacionados com a distribuição de material bélico à Grã-Bretanha e à União Soviética estavam na pauta dos assuntos discutidos pelo presidente Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Churchill num encontro que se deu em navios americanos e britânicos ancorados ao largo da Terra Nova em agosto de 1941. Outros encontros importantes para a definição de atitudes deram-se mais tarde entre o presidente e o generalíssimo Chiang Kai-shek e com o premier Stalin da União Soviética e com o primeiro-ministro Churchill. Nesse primeiro encontro foi assinada uma declaração chamada Carta do Atlântico, a qual elaborava certos princípios comuns na linha de ação nacional dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, abre aspas, nos quais estão baseadas as esperanças de um futuro melhor para o mundo, fecha aspas. As finalidades e princípios da Carta do Atlântico mais tarde foram endossados pelos representantes de 26 governos hostis ao eixo, numa declaração de aliança assinada em Washington em 1º de janeiro de 1942. A Carta do Atlântico foi assim transformada numa Carta Mundial. Na Declaração de Washington, cada uma das Nações Unidas oferece todos os recursos para efetuar a guerra, bem como promete não realizar um armistício em separado com nenhum dos inimigos. 3 anos depois, em 25 de abril de 1945, os delegados das Nações Unidas, então em número de 50 países, encontraram-se em São Francisco com o objetivo de criar uma organização internacional a fim de manter e procurar a paz. Como sua antecessora, a Liga das Nações, as Nações Unidas surgiram de uma coalizão em tempo de guerra. Mas, ao contrário da Liga, as Nações Unidas foram criadas quando a guerra ainda não havia terminado. Também havia uma diferença na atitude dos Estados Unidos quanto à participação em uma organização internacional para conservar a paz. Os Estados Unidos recusaram-se a entrar para a Liga das Nações, mas o Senado dos Estados Unidos levou apenas 3 semanas para decidir a aprovação da Carta da Organização das Nações Unidas. Enquanto os delegados estavam discutindo os termos da Carta em São Francisco, estava chegando ao fim a mais devastadora das guerras.
Em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendia. A vitória no Extremo Oriente só chegou 3 meses depois. Em 6 de agosto de 1945, foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, a arma mais mortífera já inventada pelo homem. Era uma pequena bomba atômica, na qual se encerrava a força destruidora de 20.000 toneladas de TNT. O Japão já estava vencido antes de ser jogada a bomba, e sabia disso. Entretanto, os japoneses tinham esperanças de que os inimigos, isto é, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética, se desentendessem uns com os outros. Essa esperança caiu por terra 2 dias depois, quando a União Soviética declarou guerra ao Japão e o Exército Vermelho caiu como um enxame sobre a Manchúria, Coreia e Sakhalin. No mesmo dia, 8 de agosto de 1945, foi lançada uma segunda bomba atômica sobre Nagasaki. A bomba atômica e mais a entrada da Rússia na guerra fez o Japão capitular. Em 14 de agosto de 1945, o governo japonês anunciou que aceitava a rendição. Estava terminada a Segunda Guerra Mundial. Entre o regozijo do povo, houve uma nota de tristeza. O presidente da América não havia sobrevivido para ver a vitória final. Em 12 de abril de 1945, Franklin Delano Roosevelt morria em sua residência de Warm Springs, Geórgia. O homem da rua, em toda parte, lamentava essa perda. Em 4 de março de 1933, Franklin Delano Roosevelt havia tomado posse como o 32º presidente dos Estados Unidos. Manteve seu posto até a morte, 12 anos depois, tendo sido reeleito por grande maioria em 1936, 1940 e 1944. Quando assumiu a presidência pela primeira vez, a nação havia passado por 3 anos e meio da pior crise da história. A classe dos governantes havia perdido a confiança em sua habilidade de dirigentes e queria encontrar alguém que tivesse o poder de orientá-los e salvar da ruína o sistema vigente. O povo não estava preparado nem para uma transformação básica na sociedade americana, e nem para aceitar passivamente as coisas do modo como estavam. A liderança proporcionada pelo presidente Roosevelt e os administradores do New Deal, de um modo geral, foi extremamente adequada à situação. O presidente tornou claro muitas e muitas vezes que ele era um reformador e não um revolucionário. Lutou para salvar o sistema capitalista, eliminando os males existentes e ignorando o fato de que os males citados eram produto inevitável desse sistema. Em sua própria pessoa, ele refletia e muitas vezes antecipava o desenvolvimento político do povo americano. Isso, na sua essência, constituía a sua grandeza. A filosofia do New Deal originou-se da pressão das forças econômicas sobre a classe trabalhadora e sobre a classe média, e com intensidade menor sobre alguns capitalistas relativamente esclarecidos. A classe média estava descontente com um antigo modo de vida, sem saber exatamente para que lado voltasse. Sua posição cristalizou-se no New Deal. Queria que houvesse mudanças, mas não muitas. Queria que houvesse reformas feitas com suavidade, mas não reformas violentas. Uma vez que queria mudanças, os interesses da classe média, pelo menos temporariamente, coincidiam com os interesses da massa do povo. Mas o New Deal não estava preparado para ir além de uma certa distância. E, na realidade,
não iria mais longe do que a distância a que fosse obrigado. E, em situações críticas, costumava cair na orientação dos reacionários. Não deu orientação para solver basicamente todos os problemas provocados pelo colapso da economia americana, internamente ou pelo caos que existia no mundo. O New Deal foi um estágio vital da educação do povo americano. Foi uma revolução de ideias. O New Deal foi como se reembaralhassem as cartas de um baralho velho. Não foi uma revolução econômica.